Brasil já conquistou 19 medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, igualando já o recorde dos Jogos do Rio. Já tivemos 16 brasileiros no pódio e temos outras 3 medalhas garantidas, esperando definir se serão ouro ou prata. Uma no futebol masculino e 2 no boxe. Olha, e nesta madrugada o catarinense Pedro Barros garantiu mais uma prata no skate. O último dia do skate nas Olimpíadas de Tóquio. O último dia de um tipo de competição que encantou e que é difícil de encontrar no esporte, onde até o jeito de se relacionar com o sucesso do adversário é diferente. Quando o australiano Keegan Palmer terminou uma volta praticamente perfeita, que valeu mais de 95 pontos, todos na pista se mostraram verdadeiramente contentes em reverenciar o medalhista de ouro. Mesmo os principais concorrentes, como o brasileiro Luiz Francisco. Luizinho foi o melhor das eliminatórias e na última volta da decisão acertou tudo de novo e ainda acrescentou uma manobra no final. Reação digna de pódio olímpico. Mas a nota veio 1 ponto abaixo do necessário para ficar com o bronze. Estava feliz por ter acertado a minha volta. Isso era o mais importante na minha cabeça. Quando eu vi a nota eu fiquei um pouco frustrado, porém, cara, vai da cabeça de cada juiz, né? Para Pedro Barros, o skate está no jeito de ser e viver. Primeiramente, aprende no skate a cair. E aprendendo a cair, a gente tem que aprender a levantar. E assim se reflete a vida. Ela é feita de altos e baixos o tempo inteiro. Um dos maiores campeões da história do parque, Pedro Barros nunca escondeu o medo de que o skate perdesse a sua essência ao entrar para as Olimpíadas. Quando percebeu que não seria assim, se entregou na pista. Com o talento e a personalidade que fizeram dele uma marca. 86,14 pontos. Medalha de prata para o Brasil. Bota mais uma medalha no peito, Brasil! Pedro Barros é medalha de prata para o Brasil! Brasil! O skate brasileiro termina as Olimpíadas de Tóquio com 3 medalhas de prata em 4 provas disputadas e também com orgulho da mensagem que a modalidade conseguiu transmitir durante toda essa jornada. Acredito que a gente tenha conseguido completar a principal missão que a gente tinha, que era mostrar o amor que a gente tem pelo skate e a amizade que é isso aqui. Uma fonte de luz, uma fonte de amor, de conhecimento, de liberdade e de autoestima. O skateboard ele é muito mais do que só um esporte. A medalha de prata caiu bem nesse peito. Um skatista que fez muito para que o skate crescesse e chegasse até aqui, sem deixar de ser o que faz dele um estilo de vida. E no boxe, Beatriz Ferreira e Herbert Conceição passaram das semifinais e agora vão em busca do ouro olímpico. O abraço ao fim da luta é um sinal de respeito. Ela tem toda a minha admiração e toda vez que a gente se encontra, a gente consegue fazer uns belos combates. O de hoje foi pela semifinal das Olimpíadas. Mira Potkonen, finlandesa de 40 anos, não resistiu aos golpes da Bia Ferreira. A brasileira foi melhor nos 3 rounds e venceu por unanimidade. In red, Beatriz Ferreira. Depois de Adriana Souza, bronze em 2012, Bia Ferreira já tem a prata garantida, mas sabe que pode ir ainda mais longe. Eu quero a dourada, eu vou brigar até o fim. Eu sou capaz, consegui, acreditei e tive as melhores pessoas do meu lado para chegar até aqui. Agora vamos adiante, vamos subir no pódio, vamos ficar num lugar mais alto e escutar o nosso hino. Enquanto Bia Ferreira fez história ao se tornar a primeira brasileira finalista do boxe nas Olimpíadas, Herbert Conceição seguiu um caminho que parece ter virado tradição entre os pugilistas do país. Em 2012, Esquiva Falcão ficou com a prata em Londres. Em 2016, Robson Conceição conquistou o primeiro ouro para o boxe brasileiro. Tá bonito, Herbert, e agora os holofotes estão todos em você. A semifinal foi contra o russo Gleb Baksh, atual campeão mundial. O brasileiro dominou os 3 rounds e venceu por 4-1 na decisão dos juízes. Com a Bia Ferreira e Herbert Conceição, a vitória foi garantida no ringue e no carisma. Já no vôlei masculino, o Brasil perdeu para o Comitê Olímpico Russo na semifinal. Mas agora vai disputar a medalha de bronze. Um time vibrante, de saques variados, jogo fluindo, não combina com discurso de autocrítica e tristeza.
O time da Rússia é um time muito forte, principalmente no saque, no bloqueio. E se tem a confiança, é muito difícil ganhar dele. Então, acho que o TCC foi a definição do jogo. O terceiro set foi o ponto de virada, para um confronto que começou marcado pela segurança do Brasil ao fechar em 25-18 o primeiro set. Mas os russos, que já tinham vencido a seleção brasileira na fase de grupos, não se abateram. Com 25-21, venceram o segundo set. E então veio o momento decisivo. O repertório brasileiro incluiu aces, bola de segunda de Bruninho, bloqueios. O Brasil abriu 20-12. Chegou a fazer 23-19. Ficou perto de fechar o set. Mas a vantagem ruiu com uma sequência de pontos russos. Um 26-24 improvável, que minou a confiança brasileira. A gente tem que apagar agora, não adianta. É difícil pra caramba, é frustrante, porque a gente tava fazendo um bom jogo, né? E quando você perde um set daquele, você fica sempre um pouco pensando na oportunidade que você perdeu. Ainda assim, foi um quarto set muito equilibrado. Mas, novamente, na hora decisiva, a equipe russa concluiu melhor as jogadas. 25-23. E o Comitê Olímpico Russo avança para tentar o ouro. A quinta final consecutiva não será mais possível, mas a quinta medalha seguida é. O Brasil ainda não conhece o adversário na disputa pelo bronze, mas já sabe que vai ser jogo duro. França e Argentina se enfrentam daqui a pouco. O Brasil venceu as duas seleções na primeira fase, por 3-2, com muito sufoco. A história olímpica recente mostra, afinal, que um pódio no vôlei sem o Brasil é algo tão incomum quanto ver esse time desapontado com o próprio desempenho. A gente volta daqui a pouco com outras notícias das Olimpíadas de Tóquio. E você vai ver a seguir, a taxa básica de juros tem a maior alta em quase 20 anos. E a gente traz a repercussão da inclusão do presidente Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news por ataques ao processo eleitoral. Agora são 8h38, horário de Brasília. A gente volta já. Numa entrevista transmitida em redes sociais, o presidente Bolsonaro voltou a atacar o sistema de votação e declarou que pode atuar fora dos limites constitucionais. Essa declaração veio depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de incluir o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Vamos falar com o Heraldo Pereira em Brasília, que tem mais detalhes dessa história. Bom dia, Heraldo. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news. Bom dia, Chico, de Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui. Integrantes da Suprema Corte e também do TSE, integrante das duas cortes, o ministro Alexandre de Moraes atende a uma solicitação da Justiça Eleitoral, que havia sido aprovada por unanimidade. A investigação deverá levar em conta ataques sem provas feitos pelo presidente da República às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes vai incluir o presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news, a pedido de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Para Alexandre de Moraes, ao questionar a segurança das urnas eletrônicas e levantar suspeitas sobre ministros do Judiciário sem apresentar provas, usando as redes sociais, o presidente Bolsonaro agiu de modo semelhante ao que já é apontado nas duas investigações sobre a existência de uma suposta organização criminosa que teria agido não só para espalhar notícias falsas, mas também para organizar atos antidemocráticos que pediam, entre outras coisas, a volta da ditadura militar e o fechamento do Supremo. Alexandre de Moraes cita a live feita pelo presidente no dia 29 de julho, com a promessa de comprovar a existência de irregularidades no sistema eleitoral e que não apresentou provas. Acabou sendo mais uma divulgação de notícias falsas. Na decisão, o ministro diz que o pronunciamento se revelou como mais uma das ocasiões em que o mandatário se posicionou de forma, em tese, criminosa e atentatória às instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, imputando aos ministros a intenção de fraudar as eleições para favorecer eventual candidato. E o Tribunal Superior Eleitoral, no contexto da realização das eleições previstas para o ano de 2022,
sustentando sem quaisquer indícios que o voto eletrônico é fraudado e não auditável. Alexandre de Moraes diz que a live foi disseminada nas redes, seguindo o padrão da chamada milícia digital, e que as diversas manifestações do presidente questionando o sistema eleitoral brasileiro e o combate à pandemia tinham o objetivo de atacar instituições democráticas. Segundo ele, tudo fundado em ilações reconhecidamente falsas, utilizadas para fomentar ataques aos integrantes das instituições constitucionalmente previstas para o balanceamento do regime democrático, a autonomia e responsabilidade de todos os entes da federação quanto às medidas necessárias de proteção da vida e saúde da população. E agora, a realização de eleições livres, isentas de fraudes e com resultado historicamente reconhecido por todos os eleitores. Para Alexandre de Moraes, não há dúvidas de que as condutas do presidente insinuaram a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a democracia, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados. Na avaliação do ministro, a conduta do presidente pode ser enquadrada, em tese, em 11 crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, tentar mudar com violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, incitar à subversão da ordem política ou social e dar causa à instauração de investigação, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. O ministro determinou que a Polícia Federal faça uma transcrição de tudo o que foi dito na live do dia 29 de julho e tome o depoimento dos envolvidos na transmissão como testemunhas. Entre eles está o ministro da Justiça, Anderson Torres, que comanda a PF. Além desse inquérito, o presidente Bolsonaro ainda responde a outros dois. Um pela suposta interferência política na Polícia Federal e outro por prevaricação, porque ele teria deixado de tomar as medidas cabíveis no caso da vacina Covaxin. A ministra Carmen Lúcia ainda analisa um outro pedido feito por partidos políticos para que Bolsonaro seja investigado por ter usado a TV estatal, a EBC, para transmitir a live do dia 29. Ontem, a ministra pediu à Procuradoria-Geral da República que se pronuncie sobre esse caso. Na decisão, a ministra destacou que, em tese, configura crime, mais especificamente de natureza eleitoral, a utilização ilegal de bens públicos atentados contra a independência de poderes da República. Além dessas investigações, o Tribunal Superior Eleitoral abriu na segunda-feira um inquérito administrativo que vai apurar os ataques do presidente ao sistema eleitoral brasileiro. Autoridades da Justiça Eleitoral já esclareceram várias vezes que a urna eletrônica é sim auditável e que a apuração eletrônica é mais segura que a feita com papel. O TSE ainda analisa duas ações apresentadas por candidatos adversários que pedem a cassação da chapa de Bolsonaro por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, como o disparo em massa de mensagens por aplicativos e redes sociais, que é ilegal. O presidente Jair Bolsonaro respondeu na terça-feira, com atraso de um dia, à determinação do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, para se manifestar sobre as acusações que tem feito ao sistema de votação. Na resposta, mais uma vez, o presidente não apresentou provas de fraudes nem de irregularidades. O ministro Luiz Felipe Salomão pediu ao ministro Alexandre de Moraes que compartilhe com a Justiça Eleitoral provas que tenham ligação com as duas investigações da chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão nas eleições de 2018. Depois de ter sido incluído no inquérito das fake news, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou agir de fora da Constituição. A declaração
foi numa entrevista transmitida pela Rádio Jovem Pan em redes sociais, em que ele voltou a atacar o sistema de votação brasileiro. Desta vez, distorcendo o conteúdo de um inquérito da Polícia Federal de 2018. O presidente Bolsonaro e o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, relator da Comissão Especial do Voto Impresso na Câmara, disseram que o inquérito revelava a invasão por um hacker aos sistemas do TSE em 2018 e que o hacker teve acesso ao código-fonte das urnas, sem revelar, contudo, que o acesso ao código-fonte não permite a ninguém alterar a votação. Tanto é assim que, após a assinatura de um termo de sigilo, o Ministério Público, a OAB e os partidos políticos, por exemplo, podem pedir o acesso ao código-fonte justamente para fiscalizá-lo. O inquérito foi aberto em 2018, depois de uma reportagem publicada pelo site Tecmundo. A própria reportagem explicava, na ocasião, exatamente a impossibilidade de se fraudar a eleição a partir apenas do código-fonte. Em nota divulgada no fim da noite desta quarta-feira, o TSE fez esclarecimentos em referência a esse inquérito da Polícia Federal que apura o ataque ao seu sistema interno. A nota afirma que o episódio foi divulgado à época em veículos de comunicação diversos e que, embora ele seja objeto de inquérito sigiloso, não se trata de informação nova. A nota afirma também que o acesso indevido, objeto de investigação, não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Isso porque o código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes, aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação, e que nada de anormal ocorreu. O TSE acrescenta que o código-fonte é acessível a todo tempo aos partidos políticos, à OAB, à Polícia Federal e a outras entidades que participam do processo. E que, uma vez assinado digitalmente e lacrado, não existe a possibilidade de adulteração. Segundo o tribunal, o programa simplesmente não roda se vier a ser modificado. Na nota, o TSE reitera que as urnas eletrônicas jamais entram em rede e que, por não serem conectadas à internet, não são passíveis de acesso remoto, o que impede qualquer tipo de interferência externa no processo de votação e apuração. Por essa razão, segundo a nota, é possível afirmar com margem de certeza que a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições. A nota afirma ainda que o próprio TSE encaminhou à Polícia Federal as informações necessárias à apuração dos fatos e que prestou as informações disponíveis. O tribunal esclarece ainda que a investigação corre de forma sigilosa e que nunca se comunicou ao TSE qualquer indicativo de fraude. Segundo a nota, de 2018 para cá, o cenário mundial de cibersegurança se alterou, sendo que novos cuidados e camadas de proteção foram introduzidos para aumentar a segurança de todos os sistemas informatizados. O TSE conclui a nota afirmando que, por fim, e mais importante que tudo, os sistemas usados nas eleições de 2018 estão disponíveis na sala cofre para os interessados, que podem analisar tanto o código-fonte quanto os sistemas lacrados e constatar que tudo transcorreu com precisão e lisura. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, voltou a defender o processo eleitoral brasileiro ao participar de uma palestra ontem promovida pelo TRE do Rio de Janeiro. E disse que em 25 anos jamais se comprovou uma fraude sequer nas votações eletrônicas. Ao contrário, elas acabaram com as fraudes que marcavam os tempos do voto de papel. O ministro Roberto Barroso fez também uma defesa enfática da democracia e lançou um alerta sobre o que chamou de o modo de ataque a regimes democráticos, mais comum atualmente, aquele perpetrado por pessoas que se elegem pelas regras da democracia e que, ao alcançarem o poder, destroem os pilares dela para aniquilar qualquer forma de oposição democrática. As democracias não sofrem um processo de erosão por golpes de Estado, por generais e os seus soldados. A erosão democrática que se assiste no mundo hoje, ela é liderada por agentes políticos eleitos pelo voto popular, como presidentes e como primeiros ministros. E depois de eleitos, no entanto, tijolo por tijolo, desconstroem
alguns dos pilares da democracia. Num passo a passo em que cada ato individual não parece grave ou dramático, mas o conjunto é um esvaziamento da democracia, tanto na possibilidade de participação quanto no respeito aos direitos fundamentais. E nesses modelos iliberais, concentra-se o poder no executivo, perseguem-se líderes da oposição, demoniza-se a imprensa, mudam-se as regras do jogo e procura-se colonizar tribunais com juízes submissos. É uma receita que se repete em diferentes partes do mundo, produzindo esse fenômeno das democracias iliberais. Que a democracia tem lugar para liberais, a democracia tem lugar para conservadores, a democracia tem lugar para progressistas e a alternância no poder é a grande característica da democracia. A possibilidade de quem perde hoje verá respeitadas as regras do jogo para disputar amanhã e tentar ganhar amanhã. É isso que é a democracia. Uma das vertentes do autoritarismo contemporâneo é o discurso de que se eu perder, houve fraude, que é a inaceitação do outro, é a inaceitação de que alguém diferente de mim possa ganhar as eleições. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, também se manifestou sobre a democracia. Se referiu ao que classificou de abusos que interfiram no equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Abusar de prerrogativas para enfraquecer qualquer dos poderes da República é enfraquecer a sociedade brasileira. Reitero, portanto, que o Senado Federal possui compromisso sólido, verdadeiro e perene com a estabilidade e a moderação institucionais. Somente retomaremos o caminho do desenvolvimento pleno, social e econômico, com instituições fortes, legítimas e, sobretudo, democráticas, com as quais devemos, desde sempre, estar comprometidos. Conosco a Miriam Leitão e as reações também na sociedade civil a manifesto por parte de empresários, intelectuais, juristas, mais de 200 assinaturas em relação a esse cenário. Miriam, bom dia a você. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse manifesto é muito importante porque tem empresários importantes, pessoas de relevo na sociedade brasileira, dizendo exatamente isso que a gente acabou de ouvir do ministro Barroso, do presidente do Senado, a defesa da democracia. O que aconteceu ontem foi gravíssimo. O presidente Bolsonaro fez uma ameaça explícita à democracia, quando ele disse que ele pode agir fora da Constituição. Ele sempre desrespeitou os limites constitucionais, dizendo que estava nas 4 linhas da Constituição. Mas agora ele disse que ele pode ir responder ao que está acontecendo no Supremo e no TSE, responder fora da Constituição. O que ele quer dizer com isso? Eles têm aumentado nos últimos dias, eles têm escalado as ameaças. É exatamente esse quadro descrito pelo ministro Barroso. Vai aumentando a tensão na sociedade. Tudo em torno desse pretexto que ele criou, que é o voto impresso. E hoje há um risco. Os jornais falam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pode levar para plenário tentando contornar a comissão. Eu perguntei para o deputado, o presidente Arthur Lira, se ele vai fazer isso, ele ainda não me respondeu, mas isso está em matérias nos jornais, espero que não se confirme, porque tem que se respeitar o rito também dentro da Câmara dos Deputados. Mas o que aconteceu ontem, a fala do presidente Bolsonaro ontem, foi um tom acima e foi uma ameaça direta de desrespeitar a Constituição brasileira. Exatamente. Miriam, fica por aqui. Bom dia para você, para a gente falar de um outro assunto, que é o aumento dos juros. A inflação persistente fez o Banco Central adotar a maior alta da taxa Selic em 18 anos. E vem novos aumentos por aí. A expectativa, de novo, é de mais 1 ponto percentual para a reunião de setembro. A gente vai ver aqui no nosso telão que os juros começaram o ano em 2% e de lá para cá
vem subindo. Ontem, com essa alta de 1 ponto percentual, foi para 5,25% ao ano. A Miriam Leitão sempre analisa aqui para a gente, né, o que está por trás desse comunicado do Banco Central que vem anunciando a alta dos juros. E Miriam, nesse comunicado a gente viu uma mudança de tom importante. Exatamente. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Mudou o tom da comunicação do Banco Central, não apenas a taxa de juros. Subiu 1%, já avisou que vai subir outro 1 ponto percentual na próxima reunião, que vai continuar subindo até 7% no final do ano e que no ano que vem os juros não vão cair, que a previsão é de uma queda apenas em 2023. Mas, além disso, na comunicação, onde o Banco Central escrevia que a inflação era temporária, está escrito que ela é persistente e que se espalhou por serviços, na indústria e que a crise hídrica está impactando tanto alimentos quanto o preço da energia. Tanto que o Banco Central prevê que a inflação de preços administrados, aqueles preços que são decididos por algum órgão, alguma agência reguladora, como o preço de energia, os preços administrados vão ficar em 10% esse ano. Então, o Banco Central mudando o tom da comunicação, avisando que é o início de um ciclo de alta de taxa de juros mais forte e vai até o final do ano e se prolonga pelo ano que vem. Ana, Chico. Obrigado, Miriam. Obrigada, Miriam. Obrigada, Chico. Ana, em instantes você vai ver aqui no Bom Dia Brasil que o Brasil passa a marca de 20 milhões de casos de Covid no momento em que a variante Delta se espalha pelo país. E outras notícias, claro, de São Paulo, trânsito carregado na Aricanduva, 9 horas e 1 minuto. O Instituto Adolfo Lutz concluiu que a variante Delta já corresponde a 23% dos novos casos de Covid na Grande São Paulo. Então vamos para lá, Michele Barros tem os detalhes. Bom dia, Michele. Oi, Ana. Oi, Chico. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Já acendeu o sinal de alerta aqui, né? A Secretaria Municipal de Saúde diz que o número de infecções deve aumentar nas próximas semanas. A prefeitura está com esse alerta ligado, né, com as medidas sanitárias em Congonhas também e nos terminais rodoviários. De maio até julho, 195.300 pessoas foram abordadas em Congonhas, 125 tinham sintomas de Covid e foram orientadas e encaminhadas para atendimento específico. No terminal rodoviário do Tietê, os agentes de saúde avaliaram 17.746 passageiros. 28 tinham sintomas. E a Secretaria de Saúde de Guarulhos defende a implantação de barreiras sanitárias efetivas em Cumbica, ali no aeroporto, com o isolamento de passageiros que venham de outros países. São Paulo já tem 50 casos confirmados da variante Delta. Estudos ressaltam que ela é mais transmissível do que o coronavírus original e do que outras variantes, né? O Paraná é o estado com mais mortes provocadas pela Delta, 18. Os casos no estado subiram para 54. Ana e Chico. É preciso ligar os alertas, principalmente, Michele, porque se fala aí de volta de público em jogo de futebol, em aglomeração. Tudo isso num momento muito difícil. Essa cepa do coronavírus vem gerando preocupação no mundo todo, porque é mais transmissível, como disse a Michele, e porque os sintomas são parecidos com os da gripe comum. Descoberta na Índia em outubro do ano passado, a variante Delta já tem circulação comunitária no Brasil. E a velocidade de contágio é motivo de muita preocupação. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, 287 casos dessa variante foram identificados no país. 101 só no estado do Rio de Janeiro. Na capital, a prefeitura afirma que a circulação da Delta deve se tornar predominante nos próximos 30 dias. A gente era uma redução muito intensa de internação, uma redução muito intensa de óbitos, mas isso se estabilizou. Isso liga um alerta para a Secretaria Municipal de Saúde por conta do inverno e por conta da nova variante. A Delta também já foi registrada em outros locais, como Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Minas, Ceará e Pernambuco. Outro motivo de preocupação para as autoridades de saúde é que a variante Delta se espalha pelo país no momento em que metade da população não recebeu ainda sequer uma dose da vacina. Outro problema é que estamos no inverno
E os sintomas dessa variante são muito parecidos com os da gripe comum, ou seja, só é possível rastrear a presença do vírus com testagem. Eu consideraria qualquer sintoma de gripe um pouquinho mais intenso, dor de garganta, desconforto, como suspeito de Covid-19 e, portanto, com necessidade de se fazer teste para comprovação. Para este virologista, é importante acelerar a vacinação. Ele diz ser falsa a ideia de que a Delta cause menos internações ou óbitos de que as outras variantes do coronavírus. Eventualmente, casos esporádicos vão ocorrer, mas nós sabemos, mostrando os dados que a gente vê da Europa e dos Estados Unidos, que a grande maioria dos vacinados não terão doença ou terão uma doença leve, enquanto os não vacinados podem sim ter uma doença mais grave. A pneumologista da Fiocruz, Margarete Dalcomo, critica as iniciativas de flexibilização das restrições em ambientes fechados, neste momento em que a variante Delta circula pelo país. A transmissão da Covid-19 ela está ligada ao ambiente, então, quanto mais aglomeração, quanto mais fechado é o ambiente, maior a probabilidade de transmissão. De modo que isso não nos autoriza absolutamente de ficar à vontade e achar que podemos voltar a uma normalidade ainda. E o Brasil superou a marca dos 20 milhões de casos de Covid no mesmo dia em que o mundo chegou a 200 milhões de contaminados. Ou seja, temos aqui 10% do total de casos do mundo inteiro, enquanto a população do Brasil não chega nem a 3%, se gira em torno de 3% da população mundial. Vamos para os dados do consórcio de veículos de imprensa? Nas últimas 24 horas, 1.118 mortes, mais 40.400 novos casos. Ao todo, temos, desde o começo da pandemia, 559.715 vidas perdidas. Total de casos chegou aqui a 20 milhões e 26 mil. Agora a média móvel de mortes. Essa aqui sai 920 por dia, menos 20% na comparação com 2 semanas atrás. E são, em média, quase 32.800 novos casos, 13% a menos do que na comparação com 14 dias atrás. Agora, a vacinação nas últimas 24 horas, 1.344.000 pessoas receberam a primeira dose. Temos, então, no total, mais de 104 milhões de brasileiros com a primeira dose, ainda abaixo de 50% da população. E temos, em 24 horas, 865 mil pessoas que tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. Agora, então, já são mais de 43 milhões de pessoas totalmente imunizadas no Brasil, dá um pouco mais de 20% da população. A Organização Mundial da Saúde pediu aos países mais ricos que suspendam até setembro a aplicação da terceira dose da vacina usada como reforço. O objetivo é garantir uma distribuição mais equilibrada das vacinas, por causa disso que a gente está vendo aqui. Olha, nos países de baixa renda, principalmente africanos, apenas 1% da população recebeu a primeira dose. E no grupo dos países mais ricos, essa marca chega a 55%. Ana, mas a França vai aplicar a terceira dose como reforço em idosos e pessoas mais vulneráveis a partir de setembro. Isso era manchete dos jornais franceses ontem, mas hoje o anúncio foi confirmado pelo presidente Emmanuel Macron nas redes sociais. A Alemanha já anunciou planos nessa mesma direção e hoje o governo francês vai decidir se começa a exigir comprovante de vacinação para quem entrar em restaurantes e bares. Amanhã essa obrigação passa a valer na Itália. 48 milhões de italianos já obtiveram os certificados. E diante do novo recorde de casos de Covid no Japão, o governo endureceu as restrições para conter o novo coronavírus. Foram mais de 15 mil novas infecções no país em 24 horas, 5 mil só em Tóquio. A partir de domingo, sobe para 13 o número de províncias onde o comércio vai ter que fechar mais cedo. O governo afirma que o aumento de casos no país não tem relação com as Olimpíadas, mas sim com a disseminação da variante Delta. Por aqui, além da pandemia, temos as questões políticas, as investigações ao redor dessa doença. Em Brasília, a CPI da Covid vai ouvir daqui a pouco um ex-assessor do Ministério da Saúde. É um empresário que ficou conhecido como Ayrton Cascavel. Geraldo Pereira, esse empresário atuou na gestão do ex-ministro, o general Eduardo Pazuello, né? Chico, é desafio da investigação identificar a atuação exata desse personagem. O nome dele é Ayrton Antônio Soligo, chamado de Ayrton Cascavel. Foi assessor na saúde, oficialmente,
de junho do ano passado a março deste ano. Mesmo depois de exonerado, teria continuado a atuar. Gioconda Brasil está na CPI, olha aqui ela, tem todos os detalhes do Senado Federal, CPI da Covid. Olá, Gioconda. Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. Cascavel vem depor com habeas corpus, portanto, pode ficar sem responder parte das perguntas. Para os senadores que comandam a CPI, esse depoimento de hoje deve confirmar essa percepção de que o governo atuou de forma ineficaz no combate à pandemia, exatamente porque Ayrton Cascavel, mesmo sem ter um cargo oficial, participava com desenvoltura dos bastidores da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, participando de reuniões, de decisões de burocráticas, de logística. Agora, antes da sessão, o presidente da CPI, Omar Aziz, e o relator Renan Calheiros vão se reunir para tratar da agenda da semana que vem da CPI. Isso porque Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, aquela empresa que participou da mediação do contrato da vacina indiana Covaxin, chegou do exterior no dia 4 e terá que cumprir a quarentena, segundo Aziz, não vem depor na semana que vem, portanto, a CPI vai ter que ajustar o calendário de depoimentos da próxima semana. Heraldo. Como mostrou Gioconda Brasil, o depoente já está no Senado Federal. O depoimento de um outro personagem desta negociação sobre contratos para compra de imunizantes gera desdobramentos à investigação parlamentar. É do ex-assessor do Ministério da Saúde, tenente-coronel da Reserva do Exército, Marcelo Blanco. Ele nega que tenha tido contatos, que nos contatos com representantes da empresa Davat tenha pedido propina. Marcelo Blanco trabalhou no Ministério da Saúde de maio de 2020 até janeiro desse ano, subordinado ao então diretor de logística Roberto Dias. Ele confirmou que um mês depois de ter deixado o cargo, levou o cabo da PM de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, que se apresentou como representante da empresa Davat, para um jantar num restaurante de Brasília. Foi nesse jantar que o cabo Dominguete disse ter recebido de Roberto Dias o pedido de propina de $1 por dose de vacina para levar adiante negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca com o governo federal. No depoimento, Marcelo Blanco disse que Roberto Dias não sabia que o cabo Dominguete participaria do jantar e negou que tenha havido pedido de propina. Houve pedido de propina por Roberto? Também não, senhor. A CPI da Covid requisitou ao comando do Exército em 5 dias os relatórios de informações e de inteligência a respeito da atuação de militares da ativa e da reserva que ocuparam cargos no Ministério da Saúde, entre eles, Marcelo Blanco. Vamos lá agora para a previsão do tempo. Jaqueline Brasil já aqui a postos e hoje Jaqueline começa falando sobre alerta de ar seco. Bom dia, Jaqueline. Onde isso? Para grande parte do país, Ana. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. O ar deve ficar seco principalmente no centro-oeste, no interior do nordeste e do sudeste e no oeste da região sul. Na área em amarelo, o índice deve ficar abaixo dos 30% e onde está laranja, abaixo dos 20%. Em Cuiabá temos imagens ao vivo, o ar deve ficar mais seco ainda em 12%, é estado de emergência e vai fazer calor. Máxima prevista de 36 graus. Uma grande massa de ar seco começa a ganhar força, por isso que nos próximos dias, com o ar mais aquecido, as temperaturas devem subir mais. Aqui em São Paulo, máxima hoje de 20 graus, amanhã faz 22 e no fim de semana sobe para 24 e com tempo firme. Essa massa de ar seco comum nesse período do ano impede a formação de nuvens de chuva também, agravando ainda mais a estiagem em várias regiões. Em Minas Gerais, a pouca chuva afetou o nível do Rio das Velhas, um dos principais responsáveis pelo abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. O rio entrou em estado de alerta por causa da baixa vazão. O nível de alguns reservatórios, geradores de energia, como Furnas, Três Marias, Sobradinho, também caiu em relação ao mesmo período do ano passado. E hoje o tempo fica firme em quase todo o país, chuva prevista para o extremo norte, parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e litoral nordestino. Em Salvador, hoje faz 27 graus, 21 em Porto Alegre, 32 em Manaus e 25 no Rio de Janeiro. E quem acordou bem cedo, no fim da madrugada, conseguiu ver a lua, que logo se despediu, dando espaço para um lindo amanhecer no Rio de Janeiro. E esse sol vai ficar por aí o dia todo, viu? Chico, Ana...
Bom, obrigado, Jaqueline. Agora, falando aqui de São Paulo, eu quero saber tudo da previsão do tempo com o olhar para cá. Jaque, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia para vocês mais uma vez. Como eu disse, hoje de manhã fez friozinho de novo, pelo menos eu senti frio, né? Máxima hoje de 20 graus no meio da tarde. O sol vai aparecer mais. Temos imagens ao vivo, mais uma vez, para você que está nos vendo aqui da capital paulista, Marginal Tietê. O ar vai ficar cada vez mais seco nos próximos dias. Falando em ar seco, aqui na capital a umidade vai cair, sim, mas principalmente no interior. Então, atenção, redobre aí a quantidade de água, porque é sempre importante, né, Michele? Sim. Em relação aos próximos dias, temperatura vai subindo, então a gente ainda vai ter manhãs frias. Isso amanhã, na sexta-feira e no fim de semana, começando a semana assim também, mas a temperatura gradativamente subindo. No domingo, máxima de 24 e na segunda-feira, 25. Mas amanhã eu trago mais detalhes sobre a sexta-feira e o fim de semana também. Ativando o modo cebola, né? É isso de usar aí. a roupa. Exatamente. Obrigada, Jaque. Bom dia, trocando aí, ó. As jogadoras, sai a Jaqueline Brasil, entra a Thaís Luquez. Vamos falar de trânsito agora, não é isso, Thaís? Bom Exatamente. Dia. Bom dia, Michele. Bom dia para vocês que estão com a gente. A gente atualiza a situação do trânsito aqui na capital e já começa com um que aconteceu mais cedo no Cebolão, ponto importante aqui da cidade, sentido Pinheiros. Você vê imagens do Globocop de hoje mais cedo, a faixa da esquerda ficou interditada para resgate, para atendimento de um motoqueiro que acabou caindo na pista. O congestionamento foi de mais de 1 quilômetro ali na via e ela só foi liberada perto de 7h30 da manhã, mas o trânsito demorou bastante para normalizar ali nessa região. E agora há pouco quero destacar aqui para vocês alguns acidentes que aconteceram também na cidade. Esse aqui foi na Cruzeiro do Sul, não tem mais o alerta aqui no Waze, mas foi na altura do Parque da Juventude, na zona norte da capital, sentido Santana. O resgate estava a caminho, se for o seu caminho, atenção, Michele. Obrigada, Thaís, pelas informações. A seguir, os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil e Isaquias Queiroz volta às águas de Tóquio hoje em busca de medalha de ouro. 9h20. Vamos de volta para falar de futebol aqui no Brasil. O São Paulo venceu o Vasco e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Com 30 minutos de jogo, o Léo Jabá foi expulso por essa solada no Reinaldo. Com um a mais, o São Paulo fez o primeiro no cruzamento de Orejuela para Rigoni. O Pablo tabelou com o William e ajeitou para o Benítez chutar. A bola desviou em Leandro Castan e entrou. 2-0. Zeca fez boa jogada com Sarrafiore e bateu para o gol. O rebote, a bola pegou no Lisiero e entrou. Final, 2-1, São Paulo classificado. O CRB recebeu Fortaleza, Iago Pikachu cruzou e o Wellington Paulista bateu no canto, 1-0. E o Fortaleza, que já tinha vencido o primeiro jogo, está aí nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense enfrentou o Atlético Paranaense. Nicão cruzou rasteiro e Christian bateu no canto, 1-0 Atlético Paranaense. O empate dos donos da casa veio com Zé Roberto de pênalti. O Atlético Paranaense fez o segundo também de pênalti com Renato Kaiser. Nos acréscimos, Lucão cabeceou e o goleiro Bento deu rebote para o Éder fazer 2-2, resultado que classificou o Atlético Paranaense, que já tinha vencido o primeiro jogo. E o Bahia recebeu o Galo em Feira de Santana. Rossi recebeu de Rodriguinho, dominou bonito no peito e chutou de longe. O goleiro Everson aceitou. 1-0 Bahia. O Bahia fez o segundo no cruzamento de Lucas Mugni para o Juninho Capixaba. E o Galo diminuiu com Vargas, também de cabeça. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, o Atlético se classificou para as quartas de final. De volta às Olimpíadas de Tóquio, Darlan Romani ficou perto da medalha no arremesso de peso. Desde o começo, Darlan Romani sabia que não teria sombra nem sossego na final do arremesso de peso. Não se trata só da sensação térmica no Estádio Nacional, que passou dos 40 graus na hora da competição. Para dar uma ideia do nível da concorrência, o americano Ryan Crouser bateu o recorde olímpico em todos os 6 arremessos. Mas ainda havia mais medalhas a serem disputadas, e a de Darlan escapou por 60 centímetros. Prova mais uma vez, né? A história se repete, né? Os caras são bons também e não tem muito o que falar. Foi uma excelente competição. Na hora da entrevista, Darlan Romani foi só elogios aos adversários. Ele não deu qualquer desculpa para o seu resultado aqui em Tóquio.
mesmo depois de ter enfrentado um ciclo olímpico muito difícil. Para começar só na parte esportiva, o brasileiro trabalhou o ano todo sem a presença do técnico cubano Justo Navarro, que ficou impedido de deixar o seu país. Por telefone, ele ajudou como pôde os treinos improvisados no quintal da casa de Darlan, em Bragança Paulista. Fora isso, teve drama familiar. O próprio Darlan pegou Covid, assim como a mãe e o irmão, que ficaram inclusive internados, mas se recuperaram. A grande inspiração para chegar forte em Tóquio, sem dúvida, foi a mulher Sara e a filhinha Alice, de 6 anos. Para cada lente de câmera que encontrava, esse sinal com os dedos era um código entre pai e filha. Papai te ama, filha. A esposa Sara costuma comparar o marido ao Senhor Incrível, aquele do desenho animado. E quem vai dizer para a pequena Alice que o pai dela não é mesmo um super-herói? Ele é incrível mesmo, né? Para nós é campeão. Merece ser comemorado hoje, domingo, que é dia do pai, dos pais. É isso aí. Assim como o Felipe Andreoli, como é que é do seu, como é que chama? Cocoricó, Cocorico? Cocoro, coração. Cocoro. Felipe. Cocoro. Chico, minha aula de japonês tá péssima. Eu não pegou Cocoro, japonês. Meu Cocoro tava acelerado agora, vendo o Darlan. Quase chorei. Depois eu vou ver como é que é choro em japonês, pra ser a segunda lição pra gente. O meu, como é atleticano e vive palpitando, é Cocoricó mesmo, não tem jeito. Olha, quadro de medalhas que a gente mostrou mais cedo, né? Do Pedro Barros no skate. Como é que ficou isso? No skate park. Vamos lá, Chico, vamos lá, Ana. Vamos abrir aqui o nosso quadro de medalhas para mostrar que a China segue na liderança. Os Estados Unidos agora deu uma diminuída na diferença, são 4 ouros só de diferença. Lembrando que a medalha de ouro rege o quadro. Então, 33 de ouro para a China, 73 no total. Os Estados Unidos com 29 de ouro, 90 no total. O Japão, time da casa, 21 de ouro, 44 no total. A Austrália, 17 de ouro, reassumindo a 4ª posição, 40 no total. E o nosso Brasil ali com a prata do Pedro Barros, 4 de ouro, 4 de prata, 8 de bronze. Já vamos igualar a nossa melhor campanha na história das Olimpíadas com 19 medalhas. Vamos mostrar agora, então, imagens olímpicas. Teve a disputa do bronze no futebol feminino e um golaço olímpico. Gol olímpico, né? Da Megan Rapinoe. Olha só, o gol olímpico ganhou esse nome porque o Uruguai fez um gol desse nas Olimpíadas. E aí virou o gol olímpico. E que golaço. O jogo terminou 4-3 para os americanos. Teve mais este golaço. O time americano ficou com o bronze. Agora nós vamos para a categoria Imagens Curiosas da Olimpíada. Que medalha ganharia este atropelamento que a gente vai ver no skate park, ó. Era o finzinho da primeira volta e o australiano Kieran Bully atropelou o cinegrafista, rapaz. Mas todo mundo saiu ileso. O cinegrafista ganhou a sua imagem, o Willan ganhou a sua nota e ficou tudo certo com os dois. Mas que foi curioso, foi curioso. É história para contar para os dois. Vamos então agora abrir aqui o nosso estúdio para a gente mostrar ele, Isaquias Queiroz, hein? 9h50 da noite, tem mais chance de medalhas para o Brasil. Isaquias ganhou 3 na Rio 2016, tá de volta, ficou em 4º na prova de duplas, mas vai buscar a sua medalha no individual, na canoagem de velocidade. Devolvo para vocês aí no estúdio. Chico, Ana, é com vocês. Combinado, vamos torcer para Isaquias. Obrigada, Felipe. Hora das últimas notícias do Bom Dia Brasil. Michele. Ana, Chico, o governador de São Paulo disse que vai entrar com uma ação na justiça contra o Ministério da Saúde ainda esta semana. Lembrando, hoje é quinta, né? João Dória acusa o governo federal de enviar metade das doses da Pfizer que aqui São Paulo tinha direito. O ministro Marcelo Queiroga disse que as doses estão sendo enviadas corretamente a todos os estados. Bom dia. Aqui no Planalto Central do país, as atenções estão voltadas para a primeira visita de funcionários de alto nível da Casa Branca ao Brasil desde a posse do presidente americano Joe Biden em janeiro. Missão liderada pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Olha, de volta aqui com a gente ela, Ana Maria Braga. Viva, Ana. Bom dia. Oi, 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 que saudade. Saudade tá mais perto assim, né? Porque de longe eu vejo vocês todo dia. Bom dia, Chico, bom dia a todo mundo. Hoje aqui eu vou ter a oportunidade de conversar, tô muito feliz, inclusive, ao vivo com o Ítalo Ferreira, o primeiro campeão olímpico da história do surf, e ele vai revelar bastidores das atrapalhadas que enfrentou em Tóquio. E aí nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o DJ austríaco, aquele que nos surpreende
com uma animada trilha sonora nos jogos de vôlei. E um detalhe, ele não fala um A em português, mas conhece muito, muito da nossa música. Não tem muito mais, mas tem um franguinho no micro-ondas, que é uma dica para quem quer sabor, praticidade e economia de gás que anda tão caro por aí. Tudo ao mesmo tempo. É já já. Muito bom, Ana Maria. Bem-vinda de volta. Você então fica com mais você. Ótimo dia e até amanhã. E obrigado pela sua audiência em João Pessoa, que hoje faz 346 anos. Até amanhã.